presidente do Irão acusa Israel e Estados Unidos de estarem envolvidos em atentado que matou dezenas de pessoas. Norte-americanos dizem que isso é ridículo. Cresce a violência entre Israel e Hezbollah na fronteira com o Líbano. O movimento diz que 4 combatentes morreram nos últimos ataques. Mau tempo na Europa já fez pelo menos 3 mortes e vários estragos nos primeiros dias do ano. Suécia registra a temperatura mais baixa dos últimos 25 anos. Nevão na Dinamarca paralisa transportes. O presidente do Irão avisou os responsáveis pelo ataque bombista mortífero de quarta-feira que pagarão um preço elevado. Pelo menos 84 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas nas comemorações do aniversário da morte de um importante general iraniano morto pelos Estados Unidos em 2020. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo que parece ser o mais sangrento ataque contra o Irão desde a Revolução Islâmica de 1979. O presidente Raisi acusou Israel e os Estados Unidos de estarem envolvidos. As imagens de satélite mostram uma multidão de várias centenas de pessoas reunidas junto à sepultura do general Qassem Soleimani, quando ocorreram 2 fortes explosões. Soleimani era chefe da brigada de elite dos Guardiães da Revolução Iraniana e foi morto em 2020 num ataque ordenado pelos Estados Unidos, então liderados por Donald Trump. Quanto a este mais recente ataque, o Departamento de Estado norte-americano considera as acusações de envolvimento ridículas. The United States was not involved in any way, and any suggestion to the contrary is ridiculous. And number 2, we have no reason to believe that Israel was involved in this explosion. O atentado de quarta-feira surge no meio de tensões acrescidas na região, depois do vice-líder do grupo palestiniano Hamas, apoiado pelo Irão, ter sido morto num aparente ataque de um drone israelita no Líbano. As autoridades iranianas declararam esta quinta-feira como dia de luto nacional. O Hezbollah diz que 4 combatentes foram mortos nos mais recentes ataques de Israel às estruturas do grupo xiita apoiado pelo Irão no Líbano. Israel diz ter respondido a disparos de artilharia depois de fogo cruzado entre os 2 lados da fronteira. As forças israelitas estão em alerta máximo para uma escalada de violência com o Hezbollah depois de um dos principais líderes do grupo palestiniano Hamas ter sido morto num atentado em Beirute. A morte de Saleh al-Aruri, o mais importante membro do Hamas morto desde o início do conflito em Gaza, há quase 3 meses, foi atribuída a Israel, apesar de não ter sido reivindicada qualquer responsabilidade. 24 horas após o ataque, o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse num discurso que Israel deveria esperar uma resposta e um castigo e avisou que se o inimigo pensar em travar uma guerra contra o Líbano, terá um custo muito elevado. As tropas israelitas que combatem na faixa de Gaza foram vistas a reagrupar-se e a reabastecer-se no sul de Israel, numa altura em que se registram fortes combates no centro e no sul do território controlado pelo Hamas. A ofensiva aérea, terrestre e marítima de Israel em Gaza já matou mais de 22.300 pessoas, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza. Os combates intensos em Khan Yunis e arredores, no sul de Gaza, continuam há vários dias. Israel diz que um caça do Tzahal atingiu um complexo de produção de armas da Jihad Islâmica. A ONU diz que um ataque a um edifício do Crescente Vermelho matou 5 pessoas. O líder do Hezbollah está convencido que a morte do número 2 do Hamas nos arredores de Beirute foi o resultado de uma flagrante agressão israelita. Hassan Nasrallah aproveitou o discurso desta quarta-feira para apresentar condolências pela morte de Salah Aruri e lamentou ainda as explosões no Irão, que mataram esta quarta-feira pelo menos 103 pessoas. الشيخ صالح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورفاقه القادة والكوادر في القسام وفي حماس الذين استشهدوا بالأمس في عدوان إسرائيلي فاضح على الضاحية الجنوبية لبيروت. Nasrallah acusou Tel Aviv de querer passar uma imagem de vitória ao matar o vice-líder do Hamas, reafirmando que o assassinato de Salah Aruri não ficará impune.
Tel Aviv continua a recusar comentar as acusações de que terá sido o autor do ataque à delegação do Hamas em Beirute. Entretanto, o chefe dos serviços secretos israelitas prometeu esta quarta-feira que a agência vai perseguir todos os membros do Hamas envolvidos nos ataques de 7 de outubro a Israel. O chefe da diplomacia da União Europeia alertou para a iminência do alastramento da violência no Médio Oriente, a menos que o conflito em Gaza seja resolvido. Um aviso feito após a morte do vice-presidente do Hamas, Saleh al-Aruri, no ataque com um drone contra um edifício em Beirute, a capital do Líbano. Israel ainda não reivindicou o ataque, mas admite uma possível retaliação do Hezbollah, grupo armado que apoia o Hamas a partir do Líbano. Se están sembrando las raíces del odio y si esa tragedia no se acaba pronto, mucho me temo que todo el Oriente Medio se va a ver envuelto en llamas. A tensão também aumenta no Mar Vermelho ao nível dos ataques a navios mercantes de vários países por parte dos rebeldes iemenitas Houthis, apoiados pelo Irão. Os Estados Unidos e algumas nações europeias enviaram navios de guerra para o local, o que foi replicado pelo Irão ao nível de uma fragata. Na intervenção no seminário diplomático em Lisboa, Borrell lamentou a incapacidade da União Europeia para apelar a um cessar-fogo em Gaza e por se manter dividida sobre a postura em relação a esta região crucial. No hemos sido capaces dentro del Consejo Europeo de llegar a una posición unánime para defender un alto el fuego. Al contrario, nos hemos limitado a llegar a un acuerdo de mínimos, diciendo que apoyamos pausas, en plural, humanitarias y en aumento de la ayuda a las víctimas de la guerra. No hay una solución, una posición unánime. Y esto nos debilita. 17 dos 27 Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, votaram a favor de um cessar-fogo em Gaza numa resolução da Assembleia Geral da ONU em dezembro. A Áustria e a Chequia votaram contra e 8 abstiveram-se, alegando que um cessar-fogo poderá minar o direito de autodefesa de Israel. O chefe da diplomacia da União Europeia advertiu que o bloco poderá ser acusado de ter dois pesos e duas medidas no que se refere às guerras em Gaza e na Ucrânia. A posición clara y firme de Europa frente a la guerra en Ucrania no es compartida por muchos países del mundo que inmediatamente nos acusan de tener principios de geometría variable, o eso que llaman double standards. Y creo que sin cerrar los ojos, sin taparse la nariz, es difícil no afrontar esta contradição. Bélgica, Irlanda e Espanha são 3 dos Estados-membros da União mais ativos na defesa de um cessar-fogo, mas o consenso entre os 27 países continua a ser elusivo. Parece ter sido quase um milagre que alguém tenha saído com vida do avião da Japan Airlines que aterrou no aeroporto de Haneda, em Tóquio, e que praticamente se transformou numa bola de fogo. Mas quase 400 pessoas acabaram por sair da aeronave em segurança. O A350 colidiu com um avião da Guarda Costeira japonesa depois de aterrar naquele que é o aeroporto mais movimentado de Tóquio. 5 dos 6 ocupantes da aeronave da Guarda Costeira não sobreviveram. Um rapaz sueco de 17 anos que voava na companhia japonesa registrou com o seu telemóvel os momentos vividos. Já quando o avião aterrou na pista e os passageiros saíram em segurança, o jovem descreveu o cenário como um inferno, explicando que a cabine se encheu de fumo em poucos minutos e que assim que as portas de emergência foram abertas, toda a gente se amontoou junto delas. Apesar das investigações sobre o incidente ainda estarem a decorrer, os especialistas referem que o sucesso da evacuação se deve a uma combinação de normas de segurança modernas e à cultura rigorosa da Japan Airlines. As an accident investigator, my focus is on what happened much longer ago, on how the two aircraft came to collide and the moments up until all those who could be saved were saved. If reports are correct that everybody evacuated this aircraft successfully, then that is fabulous news. A colisão no aeroporto de Tóquio foi o primeiro acidente grave a envolver um A350 da nova geração de aviões fabricados com tecnologia de ponta. A Airbus decidiu enviar uma equipa de especialistas para ajudar nas investigações. O mau tempo continua a não dar tréguas no norte e centro da Europa e já fez pelo menos 3 mortes nos primeiros dias do ano. No município francês de Quimperlé, na Bretanha, a população prepara-se para o pior.
Devido às fortes intempéries, o nível da água no rio que atravessa a região ultrapassa agora os 3 metros e as autoridades locais temem grandes cheias como no ano passado. Na Alemanha, grandes áreas em algumas localidades estão submersas há vários dias. Nas regiões da Baixa Saxónia e Bremen choveu de forma intensa esta quarta-feira. O nível médio da água em vários rios subiu significativamente, aumentando o risco de grandes inundações. A passagem da tempestade Henk também tem feito estragos no sul do Reino Unido. Em Greenwich, algumas ruas ficaram bloqueadas após a queda de andaimes e árvores devido a fortes rajadas de vento. Cortes de energia e interrupções nos transportes foram outras das consequências desta primeira tempestade do ano, que deverá durar com maior ou menor intensidade até ao final da semana. As temperaturas caíram esta quarta-feira abaixo de 40 graus negativos na Escandinávia pelo segundo dia consecutivo. Na Suécia, os termómetros marcavam esta quarta-feira 43 graus negativos, a temperatura mais baixa registada no país no mês de janeiro desde 1999. A neve e o frio extremo interromperam os transportes. Man är ju van med kyla, men när det kryper ner under 40 då tycker även jag att det blir kallt. O Instituto Meteorológico e Hidrológico Sueco emitiu vários alertas para as regiões do leste e sul da Suécia. Estocolmo, a capital, está sob aviso amarelo. A Dinamarca também foi atingida por um forte nevão esta quarta-feira. São esperados 70 centímetros de neve em algumas partes do país. Várias pontes foram encerradas e a circulação de comboios e férreos teve de ser suspensa. Além disso, há ainda um aviso de chuvas fortes com risco de cheias.